Estamos de volta! E nessa semana foi disputada a segunda etapa do circuito mundial, o Hurley Pro Sunset Beach, que rolou lá no Havaí. O evento se estendeu ao longo da última semana, e o Finals Day foi realizado ontem, em ondas com boas condições de 1 metro a 1,5 metro, e com séries ainda maiores, no pico da ilha havaiana de Oahu. No masculino iniciamos as quartas de finais, com o australiano Jack Robinson passando por Net Young, o americano Griffin Colapinto despachando o australiano Ethan Ewing, Felipe Toledo eliminando Kyle Belli numa bateria 100% brasileira, e o brasileiro João Chianca eliminando o sul-africano Matt McGillivray. A semifinal masculina, com 35 minutos de duração, começou com Griffin Colapinto mais encaixado com Sunset do que o adversário Jack Robinson. O australiano falhou nas 3 tentativas iniciais, enquanto o americano abriu 4,5 pontos, conquistados com uma batida forte aos 3 minutos. 6 minutos depois, ele usou a prioridade e fez 2 rasgadas e uma batida para anotar 5,83. Restavam ainda 26 minutos para o término do confronto, e Jack precisava de 7,83 pontos para garantir uma vaga na final. A situação do australiano piorou quando Griffin surfou sem a prioridade 2 minutos depois. O americano rasgou e executou 2 pancadas para anotar 8,77. Jack também entrou em ação e se manteve na briga. O Ossi pegou um tubo e rasgou para anotar 8,0. O líder do ranking passou a necessitar de 6,61. O norte-americano então surfou à direita seguinte, da mesma série. Ele fez 2 rasgadas muito fortes, executou uma batida expressiva e mais uma rasgada. A nota 9,13 deixou Ossi precisando de 9,9 para vencer. Os dois voltaram a atuar enquanto restavam 4 minutos. Griffin executou uma boa rasgada, fez outra curva forte e bateu na junção. Jack Robinson fez uma rasgada na parte ainda cheia da onda e depois acertou um layback ponderoso. Griffin marcou 8,47 e Robinson 8,33. O norte-americano ainda marcou outra nota no critério excelente, 8,47, antes do final, e confirmou a vitória pelo placar de 17,8 contra 16,33. Na outra semi, o duelo brasileiro, João Chianca começou melhor, com 6,5 pontos. Mas Felipe Toledo, em sua segunda atuação, marcou 6,33. A primeira nota no critério excelente da disputa foi marcada aos 13 minutos. João usou a prioridade e fez 3 curvas com pressão, além de uma pancada no inside para anotar 8,17. Felipe passou a precisar de 8,34 para vencer. O atual campeão mundial fez uso da prioridade na metade do confronto. Felipe rasgou 2 vezes com muita força. Ele foi até o inside e acertou uma batida. A nota 9,10 colocou na liderança e deixou João Chianca precisando de 7,27 para vencer. Felipe aumentou a diferença quando faltavam 10 minutos. O surfista rasgou e bateu, depois entrou no inside e acertou a junção. A nota 7,23 aumentou a diferença para 8,17. João tentou a virada 2 minutos depois. Ele rasgou e fez um layback poderoso, antes da direita acabar. Marcou 7,37, mas não conseguiu os 8,17 para chegar na final. Felipe Toledo, 16,33 contra 15,54 de João Chianca. A grande final teve poucas séries ao longo dos 40 minutos de duração. Uma delas apareceu logo aos 3 minutos, e os 2 atletas surfaram. Felipe rasgou 2 vezes e executou 2 pancadas, a última delas no inside. Griffin fez apenas 2 manobras, uma curva com pressão e uma batida poderosa. O brasileiro marcou 7,83 e o americano 9,17. As ondas desapareceram e outra série só surgiu muito tempo depois. Griffin usou a prioridade quando restavam 6 minutos. O norte-americano fez alguns movimentos, mas o de maior destaque foi uma batida na junção. Felipe entrou na onda seguinte da mesma série. O brasileiro fez 2 rasgadas com pressão, além de uma pancada forte. Griffin marcou 6,33 e deixou Felipe precisando de 7,68. A nota do brasileiro foi 8,27 e ele assumiu a liderança. Outra série surgiu perto do final. Griffin usou a prioridade e Felipe surfou a onda de trás.
O norte-americano virou o resultado com 6,93, mas o brasileiro novamente fez uma apresentação melhor. Marcou 9,47 e faturou a etapa. Final, Felipe Toledo 17,74 contra 16,10 de Griffin Colapinto. O ranking masculino após a etapa de Sunset Beach ficou assim. Em primeiro, Jack Robinson da Austrália com 16.085 pontos. Em segundo, Felipe Toledo do Brasil, 14.745. Em terceiro, João Chianca, também do Brasil, 12.170 pontos. Em quarto, Leonardo Fioravanti, da Itália, 11.110. Em quinto, Caio Belli, do Brasil, com 10.830 pontos. Já no feminino, as semis trouxeram duas grandes disputas. Na primeira, Molly Pinklon atropelou Tyler Wright num duelo australiano por 12,34 contra 1,74. Na outra semi, a americana Caroline Marks eliminou a havaiana Gabriela Bryan por 13,10 contra 8,83. Na grande final, Molly ficou ativa na primeira metade do confronto e abriu a vantagem com duas notas 4,33, conquistadas com uma manobra expressiva em cada uma das atuações. Caroline chegou na metade do duelo de 40 minutos precisando de 8,36. Ela entrou em ação, fez uma batida vertical e depois entrou no inside e encaixou mais duas pancadas. A performance valeu 7,5 e ela passou a necessitar de 1,16. Caroline usou a prioridade aos 32 minutos, mas não fez uma boa apresentação. Molly surfou a onda seguinte da mesma série. A australiana fez uma rasgada e bateu reto na sequência, mas caiu na base na volta da manobra. A performance valeu 5,4 pontos e a primeira posição na disputa. Caroline passou a precisar de 3,4 para vencer a etapa. O tempo passou e ela não conseguiu melhorar seu somatório, terminando a etapa em segundo lugar. Molly Pinklon venceu pelo placar de 10,9 contra 9,92 e conquistou sua primeira vitória no circuito mundial. O ranking feminino após a etapa ficou assim. Em primeiro lugar, empatadas, Carissa Moore do Havaí e Molly Pinklon da Austrália com 14.475 pontos. Em terceiro, Tyler Wright da Austrália com 13.885. Quarto, Gabriela Bryan do Havaí, 10.830. E em quinto, Caroline Marks dos Estados Unidos com 10.410 pontos. A próxima etapa, o Mel Hip Curl Pro Portugal, acontece na sequência entre os dias 8 e 16 de março, na praia de Peniche, em Portugal. E assim chegamos ao final de mais esse episódio do Triquilha, com os sons da praia para você curtir também na cidade, na serra, enfim. Espero que vocês tenham curtido. A qualquer momento podemos voltar com novos episódios. Não deixe de acompanhar nossas páginas no Facebook, Instagram, seguir o podcast no Spotify e também o canal no YouTube. Fica então com o bloquinho derradeiro com o Capital Inicial, Screaming Trees e o Blinky. Muito obrigado a todos e um grande abraço!